Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início à aula sobre eletrostática, né? O curso de terceiro ano, né? E o objetivo para a matéria de eletricidade básica, o curso de eletrostática é um curso bem resumido, porque o nosso foco é trabalhar mais com análise de circuitos elétricos, tanto circuitos monofásicos, circuitos de corrente contínua, circuitos de corrente alternada, e se porventura for possível, a gente vai falar também de circuitos trifásicos com vocês. Então, na apostila do Cefet, que vai ser disponibilizado para vocês, nós temos a parte do histórico 1.1, de como surgiu toda a teoria do átomo, né, dos elétrons, das cargas elétricas. A gente já vai começar na parte da teoria eletrônica. Vamos falar de teoria. Quem quiser ler depois por curiosidade, fique à vontade para ler o item do histórico, que é 1.1, de como surgiu tudo, porque realmente sem a história não tem como nada que tem hoje existir, né? Mas vamos lá. A ideia é ler o texto, né? Eu vou ler pausadamente o texto e vamos comentando os pontos mais relevantes, né? Então, a matéria é constituída por pequenas partículas, que é chamados de átomos, né? E estes átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. O número 1 aqui ainda fala, né, que seria uma nota, né? A massa do próton, tá vendo? São os dados do elétron, né? Então a massa do próton é 1,6 vezes 10 a menos 27 quilos, né? E a massa do elétron é 9,8 vezes 10 vezes a 10 a menos 31 quilos. Então a massa do próton é aproximadamente 1.836 vezes maior que a massa do elétron. A carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa, né? E a massa do nêutron é igual à massa do próton. E o nêutron não tem carga elétrica. Então isso aqui são informações básicas para a gente começar a falar desses conceitos, né? Então o átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Então, segundo o modelo atômico de Bohr, né, lá no histórico vocês vão conhecer quem é Bohr, né, ele desenvolveu no século XX este modelo. Os prótons, os nêutrons, ocupam a posição central do átomo, chamada de núcleo, né? Então, isso aqui é um núcleo de hidrogênio que só tem um próton, né, que é o núcleo de um átomo maior. Na região em torno do núcleo, chamada eletrosfera, ó, pelo nome, você já vê que a eletrosfera é onde ficam os elétrons, que eles ficam em órbitas definidos e arranjados em no máximo 7 camadas, assim distribuídos. Camada K, número máximo 2 elétrons, camada L, número máximo 8, M 18, camada N 32, camada O 32, camada P 18, camada Q 2. Na camada mais externa, o número máximo de elétrons é 8. Entendeu? Então aqui é um exemplo de camadas, né, que ocorre em cada uma delas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 camadas, né? Então, cada camada correspondente a um determinado nível de energia. Quanto mais afastado o elétron estiver do núcleo, maior será seu nível de energia. Assim, os elétrons de maior nível energético estão situados na última camada, são chamados de elétrons de valência, né? Então aqui mostra, tá vendo? Os átomos, né, do hidrogênio, ele tem um elétron só e um próton, tá vendo? O silício, 14 prótons, 14 nêutrons, 14 elétrons, tem a camada K, L e M, tá vendo? Então a última camada tem no máximo 8 elétrons. Se essa for a última, vai ser no máximo 8. No caso do silício vão ser 4, né? Já do cobre, ele tem camada K2, camada L8, camada M18 e N igual a 1. Então ele tem um elétron aqui na última camada, né? E o hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons, tá vendo? Então que o hélio sendo composto assim. Então essas são as camadas onde ficam os elétrons. Então a última camada são chamadas de elétrons de valência. Esses elétrons, normalmente eles podem se movimentar. E é desse ponto que a gente vai falar de circuitos elétricos lá para frente, né? Mas por enquanto vamos falar somente de cargas dos próton e elétron. A gente viu que o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva e os nêutrons têm carga nenhuma, é nula, né? Ele é neutro. Quando se aplica em determinados materiais energia proveniente de uma fonte externa, como calor, luz, energia elétrica, etc., os elétrons, componentes dos átomos deste material, adquirem energia. Com maior quantidade de energia, eles podem se deslocar para outro nível energético mais alto.
Nessas condições, diz que o átomo está em um estado excitado, portanto instável. Se a energia fornecida ao átomo atingir um determinado valor, alguns elétrons de valência poderão abandonar o átomo para se movimentar em órbitas mais externas de átomos. Tá vendo? Vizinhos, recebendo por esse motivo o nome de elétrons livres, né? Então eles podem visitar, né, as camadas de outros átomos, ficar pulando de átomo em átomo, entendeu? E esses elétrons são os elétrons livres, né? Então, ou seja, o movimento ordenado de elétrons livres, a gente vai ver, que pode ser chamado de corrente elétrica, né? Que a gente vai ver no estudo da próxima unidade. Tomando como referência o número de elétrons livres à temperatura ambiente e o fluxo de elétrons, podemos classificar os materiais em 3 grupos. Então, os materiais são classificados em condutores, que permitem a circulação de corrente elétrica com a aplicação de uma pequena quantidade de energia de uma fonte externa, né? Esses materiais possuem em torno de 10 a 23 elétrons livres por centímetro cúbico. Então, alumínio, cobre, prata, latão, ouro, níquel, estanho e ferro são exemplos de condutores. Isolantes são materiais que permitem a passagem de uma corrente muito pequena quando submetida a uma energia de fonte externa. Esses materiais possuem a temperatura ambiente cerca de 10 a 6 elétrons livres por centímetro cúbico. Então, ou seja, olha a diferença de magnitude em termos de ordem de potência. São 10 a 17 de diferença, né? Assim, vezes menor, né? Então é uma diferença absurda, né? Pode ver que os isolantes têm elétrons livres, mas muito menos, né? Então a borracha, o plástico, papel, ar seco, vidro, porcelana, PVC, madeira, teflon, esses materiais são utilizados, por exemplo, como isolante em cabos elétricos, né? E temos os semicondutores, constitui uma categoria intermediária entre a dos condutores e a dos isolantes. Eles possuem cerca de 2 a 12 elétrons livres por centímetro cúbico e têm 4 elétrons de valência, o germânio e o silício. Os semicondutores, pessoal, eles é que são o princípio para funcionar, por exemplo, os transistores, né? Em um determinado sentido, por exemplo, que se passa corrente. Os diodos acontece isso. No sentido que se passa corrente, você submete uma tensão externa, ele vai conduzir eletricidade. Se você colocar a tensão no sentido contrário, ele para de conduzir, né? Então, os diodos, os transistores, eles são formados essencialmente por materiais semicondutores, e esse princípio de semicondução, em um sentido ou no outro, é que vai fazer, por exemplo, o funcionamento, né, de diodos e transistores, que são componentes fundamentais aí para os computadores, por exemplo, celulares e tudo mais, né? Então, finalizando, dizemos que um átomo perde um ou mais elétrons da sua camada de valência, ele é chamado de íon positivo ou cátion, né? Então, se ele perdeu, ele fica positivo, porque ele vai ter mais prótons que elétrons, e como a carga do próton é igual ao do elétron, se eu tenho 2 prótons a mais, eu vou ter uma carga positiva de mais 2 em relação ao elétron, né? Se por um lado ele recebe um ou mais elétrons, ele é chamado de íon negativo ou ânion, né? Então isso pode acontecer, né? Os Ca+, H+, enfim, né? Ou um outro átomo ficando ao menos, por exemplo. Então, enfim, são exemplos de comportamentos. Isso em química inorgânica, vocês devem ver essas reações químicas de ânions e cátions. Então agora vamos falar da carga elétrica. Sabemos que um corpo ou material, em seu estado natural, é neutro, ou seja, possui o mesmo número de prótons e de elétrons, no seu equilíbrio natural. Quando por um meio de qualquer, por exemplo, uma fonte externa, provocamos um desequilíbrio entre os números de prótons e de elétrons desse corpo, colocando ou retirando elétrons, já que os prótons e os nêutrons são fixos no núcleo, né? Dizemos que ele adquiriu uma determinada quantidade de eletricidade, ou que está eletrizado, uma palavra muito importante. Desta forma, a carga elétrica, ou a quantidade de eletricidade de um corpo, é determinada pelo número de elétrons que adicionamos ou subtraímos deste corpo. Carga elétrica é a quantidade de eletricidade que um corpo possui. Então, esse aqui que é o conceito importante que vocês têm que lembrar, anotar, para não esquecer. Então, a unidade internacional do sistema internacional é o Coulomb, símbolo C. Então, submúltiplos em torno de potência de 10, milicoulomb, 10 a menos 3 coulomb, microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, 10 a menos 9 coulomb, picocoulomb, 10 a menos 12 coulomb. Né? Então, normalmente a gente utiliza submúltiplos muito pequenos, que a gente está falando de cargas elementares de prótons e elétrons, então é muito pequena, né?
A carga elétrica elementar, isto é, a menor quantidade de eletricidade em um corpo pode ter, é igual à carga elétrica de um elétron ou próton, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então aqui fala, né, que a medida da carga elétrica do elétron foi realizada pela primeira vez em 1910 por Millikan, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1923. Realmente foi uma descoberta fantástica, né? Porque hoje para nós isso é tranquilo, mas para encontrar esse valor, cara, essa unidade foi batizada de Coulomb em homenagem ao cientista francês Charles Auguste Coulomb. Então isso é uma curiosidade do histórico aí, né? Então a carga elétrica Q acumulada em um corpo pode ser determinada através da expressão Q igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica total do corpo, N, número de elétrons em falta ou em excesso, E é a carga elementar. Então, por exemplo, o número de elétrons, né? Se você sabe o saldo de falta ou excesso de elétrons, é o saldo, né? A diferença entre prótons e elétrons de um determinado corpo, né? Então, esse saldo aí, o N pode ser positivo ou negativo. E aí, essa diferença, esse saldo, que é o N, né? O número de elétrons que está em falta ou em excesso, você multiplica pela carga elementar, aí você acha a carga elétrica total de um corpo. Os estudos das propriedades das cargas elétricas e da ação mútua, quando elas estão em repouso, é chamado de eletrostática, que é fundamentada em dois princípios básicos. O princípio da atração e repulsão, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem, né? E se uma carga for neutra e outra que estiver carregada, eles vão se atrair também. Isso a gente vai explicar posteriormente. Princípio da conservação das cargas elétricas. Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas é constante. Então eu não crio nem destruo carga, ela vai se manter constante. Por isso que é o princípio da conservação de cargas elétricas.